Fala, criaturas, beleza? Tô aqui no meu estúdio, vou gravar a aula para vocês aí, tá? Cada turma vai ter sua aula aí, tá? Espero que vocês estejam tranquilos aí em casa, numa boa. Espero que você esteja lavando muita louça, limpando muita casa, tá? Fazendo alguma atividade física de preferência, além de tentando deixar de ser esse inútil que você é, né? Então, pelo menos tenta entender a droga da aula aí, tá? Valeu! É a aula do terceiro ano, tá? Essa é a matéria que eu daria para vocês até se a gente estivesse com tudo normal, tá? Com aula normal, com tudo certo. Essa é a matéria do bimestre, do primeiro bimestre, tá? Como vocês podem ver, tem uma figura aí. O que essa figura está representando? Obviamente é o crescimento, né? Então o tema da nossa aula é o crescimento e o desenvolvimento do ser humano, óbvio. Vocês estão vendo um ser humano aí, não um animal, né? Um animal irracional. O que é crescimento? O crescimento é o aumento das dimensões do corpo. Ele acontece por quê? Por causa da multiplicação das células, tá? As nossas células, para quem não sabe, quem não estudou biologia, estão sempre se renovando diariamente, tá? O tempo todo tem renovação celular. Só que quando a gente está, né, na infância, na adolescência, é muito importante que as células também, além de se reproduzirem, se multipliquem para aumentar em número. Aumentando em número, os tecidos aumentam de tamanho. E assim a pessoa vai ficando cada vez maior, né? Ou seja, a criança vai crescendo, o adolescente vai crescendo. Até mais ou menos os 21 anos, tá? Que é quando se completa o crescimento, que fecha o disco epifisário nos ossos, tá? Os ossos têm uma parte cartilaginosa até os 21 anos que se chama disco epifisário, tá? E o desenvolvimento, o que é? É o amadurecimento dos órgãos, o que resulta no aprimoramento das funções. O que é isso? Os órgãos vão cada vez mais ganhando funções. A criança que não anda, ela começa a andar por quê? Porque o sistema músculo-esquelético vai se adaptando ao andar, né? Ele vai ganhando amadurecimento até que a criança consiga andar. Essa adaptação ela vai acontecendo, né, ao longo dos dias, né, no primeiro ano de vida da criança, normalmente. E aí a criança vai tentando, né, se segurar e vai contraindo a musculatura da perna para poder se equilibrar e poder conseguir caminhar finalmente, né? Quais são as etapas do crescimento e do desenvolvimento, né? Por que eu tenho que saber isso, professor? Porque pode ser que você tenha filho, né, o animal. Pode ser que um dia você resolva reproduzir. Tomara que não, né? Mas imagina 2 de você no mundo, 3. Nossa, mãe. Tem gente que não devia ser proibido de passar genética à frente. Brincadeira, hein, gente? Vocês passem genética para quem vocês quiserem. Mesmo porque quando o filho de vocês for grande, eu já devo ter morrido mesmo. Tanto faz. Sacanagem. E outra coisa, também é bom a gente aprender isso, porque para você poder entender como que, né, você se desenvolve, o que acontece com você, né? Você que já tem 18, 19 anos, ou então ainda está na adolescência, você entender como é que você chegou nisso, né? Por que você é tão bizonho, tão esquisito, feio, horroroso? Eu não resisto às piadas mesmo gravando esta droga. A infância vai do nascimento, óbvio, né, até mais ou menos 10 anos de idade, tá? E as aquisições que a gente tem na infância, que são mais marcantes, é o andar, o falar e a coordenação motora, coordenar movimentos, tá? Você só consegue escrever muito mal do jeito que você escreve, porque quando você era criança você aprendeu uma coordenação motora fina, você só joga bola, né? Só anda, corre, pula, né? Muito mal, mas você só faz isso porque você adquiriu uma coordenação motora geral, mais ampla, tá? E a infância ainda é dividida em outras fases, tá? Que é o lactente, de 0 a 2 anos. Lactente por quê?
porque ainda está dependendo do leite materno, tá? Para quem não sabe, lacto é de leite, tá? A fase pré-escolar, normalmente a criança não entrou na escola, está em creches, em jardins de infância, educação infantil ainda, tá? E a fase escolar, que vai dos 7 aos 10 anos. Tá? 10 não, 11, não sabe nem ler o idiota aqui. E logo depois vem a adolescência, que continua sendo uma etapa do crescimento e do desenvolvimento. Vai dos 12 aos 18, sendo que tem gente que faz 30, 40 e continua adolescente, né? Mas isso é outra história. A maior característica da adolescência é o quê? Desenvolvimento da capacidade reprodutiva. A criança não tinha capacidade de se reproduzir. O adolescente já tem, tá? Então, muito cuidado, camisinha, anticoncepcional, para você não criar outro ser tão bizarro quanto você, tá? Muito cuidado. A capacidade, né, que se destaca na adolescência é a capacidade reprodutiva nos homens, né? A capacidade de desenvolver, né, criar espermatozoides, que são criados nos testículos, e na mulher a ovulação, né? Ela consegue criar óvulos que, se você se descuidar, vão ser fecundados, tá? E aí tem os fatores, né, do crescimento, que fazem o crescimento acontecer dentro de alguns limites, né? Um deles é a hereditariedade. O que é isso? Você recebe uma herança genética. De quem? Dos seus pais, que receberam dos seus avós, que receberam dos seus bisavós, dos seus tataravós, e assim vai, né? E essa herança genética impõe os limites do seu crescimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem 1,70 m hoje, é porque provavelmente não tinham pessoas nem muito altas nem muito baixas, né? Baixas na sua família antes, né? Quando você hoje se vê um pouco mais magro, um pouco mais gordo, é porque isso é resultado de uma herança genética que você recebeu dos seus pais. Que, tem gente que come pra caramba e não engorda. Herança genética. Tem gente que não come nada e engorda. Herança genética. Tá? Tudo que determina as suas características físicas são heranças genéticas. Mas fulaninho nasceu louro, o pai e a mãe têm cabelo preto. Se você não estudou biologia genética, vai estudar biologia, que você vai entender o que é gene recessivo, tá? Se você ainda não sabe disso no terceiro ano, já devia ter repetido, né? Criatura. E ainda tem a questão, né, do ritmo de crescimento, né, que as pessoas têm ritmos de crescimentos diferentes. Nem todo mundo tem o mesmo ritmo de crescimento, tá? E ainda aí a gente pode também, com a hereditariedade, né, que a gente... Ih, caraca. A hereditariedade ajuda a gente também a entender a constituição física, né, que alguns caras resolveram aí, né, ao longo da ciência, eles resolveram que iam classificar os corpos de uma certa forma. E tem gente que fica paranoico com isso, tá? E aí determinaram a constituição física, que são esses 3 tipos, né, físicos que a gente chama. Não quer dizer que você tem que se enquadrar em um, não. Tem gente que é mais um, menos o outro, tá? Existem nuances aí no meio, não é nada totalmente rígido. Ou você é longilíneo, ou você é normalíneo, ou você é brevilíneo. O longilíneo normalmente é um cara alto e magro, o normalíneo não é nem tão magro nem tão gordo, e nem tão alto nem tão baixo, tá? É o normal, que está ali no meio, e o brevilíneo normalmente é o baixo e gordo, tá? São 3 tipos físicos que a gente chama, tá? De constituição física. Tem um outro nome também, que é um nomezinho mais feio, que o pessoal gosta de usar também, que é isso aí, ó, o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. Tá? Normalmente o ectomorfo são aqueles desgraçados que comem pra caramba e não engorda de jeito nenhum. Tá? E são uns girafa que parece que vai dar de cabeça na lua. Os endomorfos normalmente são aqueles seres abençoados que, né, come um pouquinho, engorda igual um maluco, vira umas baleias gigantes, né, é da constituição física, é a herança genética, e o mesomorfo está no meio disso tudo,
tá? Ele não é nem tão gordo, nem tão magro, é o que o pessoal chama de corpo ideal, se é que existe isso. Isso aí é outra discussão que a gente tinha que ter feito lá no primeiro ano, mas vocês não tiveram a sorte de ser meus alunos, né? Fazer o quê? Então, o mesomorfo é o que o pessoal parece que quer ser daquele jeito, tá? Outro fator que determina o crescimento são os hormônios, tá? Por quê? Porque eles promovem o crescimento e o desenvolvimento. Se você não tiver os hormônios, né, funcionando direitinho, você terá problemas no crescimento e no seu desenvolvimento. Quais são os hormônios? A somatotropina, o GH, que é o hormônio do crescimento, né? Tiroxina, somatomedinas, insulina e prolactina. Prolactina normalmente tem no leite materno, então, mais uma vez, importante amamentar, né? Nem todo mundo foi amamentado aí, dá para perceber, né? Na capacidade cerebral das criaturas. Por isso que também a gente não deve utilizar anabolizante, principalmente na adolescência, né? O anabolizante, na verdade, ele foi criado para crianças ou adolescentes que têm problemas hormonais e por isso não crescem, não se desenvolvem direito. E aí ele pode usar sob orientação médica, ele não só pode, como deve, para poder não ter problema nenhum, né, no seu crescimento, não ter comprometido. Mas tem gente que não tem problema nenhum de crescimento e resolve usar anabolizante. Isso é outra aula também, mas só para vocês ficarem sabendo, e aí desregula todo, todo o planejamento hormonal, né, feito pela herança genética que a pessoa tem. Desregulando isso, ela vai ter vários problemas. Né? E aí na aula eu acho que no terceiro ano, a aula de anabolizante, eu acho que é. Se não for, eu passo a aula para vocês depois, não tem problema. Tá? Bom que vocês estudam, deixe de ser ignorante, deixe de ignorar as coisas. Passa a entender mais um pouco. Né? Outro fator é a nutrição. Por quê? Lá no crescimento está lá dizendo multiplicação das células, né? Aumento do número de células. Como é que vai aumentar o número de células se você não comer direito? Né? Então, atenção à alimentação da criança. Não precisa entupir a criança de comida, porque a criança sabe a hora de parar. Né? O organismo percebe. Até que tem que pensar também que criança pequena tem estômago pequeno. Não vá dilatar o estômago da criança também, enchendo a criança de comida. Mas dar comida, né, em quantidade que satisfaça a criança sem forçar e dar variedade de nutrientes, né, principalmente o que tiver vitaminas e minerais. Vitamina principalmente esse ADEK, que é o ADEC, que o pessoal chama aí, os pediatras, os nutricionistas infantis chamam de ADEC, tá? Dar alimentos que tenham essas vitaminas e que tenham minerais, zinco, ferro, magnésio, tá? Porque a criança precisa disso até para regulagem hormonal e para ter um crescimento legal. Tá? Outros fatores que podem, né, influenciar no crescimento e no desenvolvimento são esses aí. O clima. Por quê? Porque uma criança que vive num lugar que tem muita chuva ou muita neve, ou fica muito confinada dentro de casa, vai se movimentar menos. Se for movimentando menos, obviamente vai se desenvolver mais lentamente. Então, se você for ter filhos, deixe ele se movimentar à vontade, deixe ele brincar, porque a criança aprende brincando e aprende muito. Tá? O cérebro da criança é altamente novo, plástico, ele cria novas conexões o tempo todo e principalmente através da brincadeira que a criança consegue criar novas conexões, tá? Então, se você quer que seu filho seja um gênio, bota ele para brincar bastante, de preferência com muito movimento corporal, tá? O ambiente familiar também é outro fator, porque dependendo de como, né, esta criança é educada, pode prejudicar o crescimento e desenvolvimento. Os hábitos culturais, né, se você leva a criança num circo, num cinema, né, num parque de diversão, né, para jogar uma bola, para, né, praticar uma atividade física, também vai interferir no crescimento, lógico. A condição socioeconômica, né, porque normalmente crianças com mais dinheiro têm mais acesso a mais coisas, né, a mais atividades, então, infelizmente, isso é uma realidade. Né? Acaba que as crianças com mais acesso à cultura e ao movimento acabam se desenvolvendo talvez melhor, não sabemos, às vezes não, né? Às vezes, dependendo do que for, é pior, mas
existem diferenças, tá? Atividade física, lógico, quanto mais atividade fizer, melhor, tá? E isso aí é sobre o ritmo do crescimento, porque a velocidade do crescimento ela vai variar, né? De 0 a 2 anos, a criança cresce muito rápido e depois fica lento o crescimento dela até mais ou menos uns 11 anos, 11, 13 anos, que é a puberdade. E aí quando chega na puberdade, de novo, vai dar uma acelerada no crescimento, tá? E depois vai só diminuindo até os 21 anos, mais ou menos. Depois de 21 anos, ninguém mais cresce, tá? Se você é baixinho, não adianta. Se você tiver 1,50 m com 22 anos, não adianta, você não vai crescer. Só se fizer uma cirurgia maluca aí que você pode morrer, tá? Esse aí é o aumento da altura, tá? Então, de 0 a 1 anos, não, uma criança que tem uns 25 centímetros, ela vai ganhar mais 10 centímetros a cada ano ali, mais ou menos, até os 3 anos, mais ou menos. Depois dos 3 aos 11, ela vai ganhar uns 6 centímetros por ano. E na puberdade pode ganhar até 15 centímetros por ano, tá? E depois volta a ganhar, né, entre 4 e 6 centímetros até os 21 anos. Então, se você já passou da puberdade, já sabe que por ano aí pode ganhar uns 3, 4 centímetros, né, até os 21. Isso aí é o peso, tá? O peso com 5 meses ele costuma duplicar no bebê, né? Costuma triplicar com 12 meses, tá? Aquele peso que ele tinha quando nasceu, e costuma quadriplicar aos 2 anos, tá? E a criança de 1 ano normalmente duplica o peso aos 5, triplica aos 10 e quadruplica aos 13, tá? Então, se uma criança com 1 ano lá tem, vamos dizer, 20 quilos, vai ter 40, vai ter depois 60, tá? E depois vai ter 80 com 13. Então, fica atento se tua criança tiver o peso muito alto, já sabe que lá para os 13, 14 anos ela pode ter 4 vezes mais o peso que ela tinha do que 1 ano, tá? Então, bota para fazer atividade física para ver se o peso fica legalzinho. Assim como se o peso for baixo também. Bote para fazer atividade física porque aumenta o apetite e estimula a multiplicação das células, tá? Essa figurinha aí tá meio ruim de ver, mas depois eu vou mandar para vocês. É mais ou menos o que a criança começa a fazer em cada idade ali, né? A cada mês de desenvolvimento do bebê, tá? Para quem for ter bebê ou já teve, ficar sabendo como funciona, tá? Essa aí é a avaliação eu vou mandar para vocês pelo Google Formulários, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, me mandem e-mails ou comentem um vídeo aí, tá? Ou então coloquem lá na atividade também a pergunta que eu posso tentar responder, né? Vai que eu consigo, né? Vai que eu estudei esse negócio. Valeu, galera.